Bom, voltando, ponto 4, página 10, os dirigentes do período primitivo, Pedro, Tiago e João. João foi o menos proeminente, mencionado apenas como companheiro de Pedro, ou seja, ele foi meio que coadjuvante, mas ele exerceu uma função de líder. Quem lembra João exilado na ilha de Patmos? A Bíblia em si não cita, mas quando o imperador Domiciano, que é o César dominante, reinante no período final da vida do apóstolo João, vocês há de lembrar que João, ele foi o último apóstolo a morrer, e ele foi o único que morreu de morte natural. Quando Jesus chamou os 12, João era o mais jovem de todos, e há um texto, se eu não me engano, em João capítulo 20, ou capítulo 19 ou 21, salva a minha memória, que quando Maria vai no domingo pela manhã ungir o corpo de Jesus, quando ela e as mulheres chegam até a porta da sepultura, a pedra está removida, e aí o anjo comunica para elas que elas vieram buscar não estavam mais ali, e orienta elas a voltar lá para onde os discípulos estão, dentro daquela casa, para dizer que Jesus havia ressuscitado. Quando elas voltam, elas dão de cara com Jesus ressuscitado, e aí Jesus orienta elas a ir até a casa onde os discípulos estão, para dizer que de fato Jesus ressuscitou. Quando elas chegam na casa, comunicam que viram Jesus ressuscitado. Quem é que sai disparado para certificar de que aquilo que elas estão dizendo é verídico? Vocês lembram? Pedro e João. Pedro e João saem correndo, só que a Bíblia diz que João chega primeiro, e quem chega por último? Pedro. E há uma razão para isso. Fisicamente falando, João tem mais condicionamento físico e é mais jovem do que Pedro. Mas há aqui uma lição espiritual, a gente vai falando uma outra coisa, vai puxando outra coisa. Aqui é uma lição espiritual. Quando João chega até a porta da sepultura, ele vê 2 lenços, o da cabeceira dobrado e que cobriu o seu corpo jogado à parte. Só que João não entra na sepultura. Mas quando Pedro chega, Pedro entra, e em seguida entra João. Qual é a lição espiritual disso? Vocês têm alguma ideia? Vamos lá. A começar pela questão hierárquica. Quem foi chamado primeiro tem a prerrogativa. Pedro foi chamado primeiro. Vamos lá, outro ponto interessante, a questão do respeito à autoridade. João não entrou respeitando a autoridade de Pedro. E outra questão, nós temos aí na sepultura de Jesus a junção da juventude com a experiência, que vai dar base para a igreja que vai nascer em Atos capítulo 2. Se você prestar bem atenção, Joel 2,28, jovens e velhos. O Espírito Santo estava ministrando através dessa profecia que a igreja é composta pela força do jovem e pela experiência dos idosos. Essas duas junções têm que andar juntas, a força e a experiência. Se tivermos só experiência na igreja, vai faltar força. E se tivermos só força dentro de uma igreja, vai faltar experiência. E a porta da sepultura de Jesus nos ensina que a experiência e a força têm que andar juntas. Amém? Amém. Eu quero crer que esse silêncio aí venha a ser fruto da assimilação, Nós estamos processando aí a questão. Depois vocês podem rever a aula, tá? Já que a Gleice, temos o canal no YouTube, você vai ser ingressado posteriormente no grupo, terá acesso ao link, depois você pode rever a aula, tá bom? Então João, ele não teve a proeminência, mas ele foi coadjuvante. Voltando à questão da ilha de Patmos, quando o imperador Domiciano, quando eu estou falando sobre o imperador Domiciano, claramente eu estou falando
da história paralela à Bíblia, tá? Paralela à Bíblia. Já foi feito novelas e até mesmo filmes com a questão do imperador Domiciano tentando matar o apóstolo João. A história vai dizer que uma das últimas tentativas do imperador Domiciano a matar o apóstolo João, porque, veja bem, ele é uma voz ativa na igreja primitiva, é uma voz em que o povo da igreja primitiva obedece, e ele tenta de diversas formas matar o apóstolo João por terceiros, porque se ele vai diretamente e mata o apóstolo João, ele tem uma parcela da população de Jerusalém que é cristã, que vai se revoltar diretamente contra ele. Então ele tenta matar o apóstolo João por mãos de terceiros. Ele faz várias tentativas de matar o apóstolo João, e uma última tentativa, ele prende João, coloca João no cárcere, manda convocar todos os príncipes, os prefeitos, toda a liderança religiosa, a liderança civil, para o centro de Roma, manda aquecer um caldeirão de azeite, monta as arquibancadas, e quando o caldeirão está fervendo, chama o apóstolo João. João vem amanietado, vendado, em cima de uma rampa, quando o imperador Domiciano dá ordem. A história bíblica vai dizer que quando empurram João no caldeirão de azeite fervente, ou no tacho de azeite, quando o corpo de João toca no azeite fervendo, o azeite esfria. João não morre, ele fica pulando no azeite. E a igreja que está assistindo começa a glorificar Jesus. Ele fica tão furioso, que ele não consegue matar o apóstolo João. O que ele faz? Exila João na ilha de Patmos. E aí todo mundo acreditou naquele momento que seria o fim, porque ser exilado na ilha de Patmos não era questão de descanso. Haja vista, não tem nem vista, que João nesse momento está com 100 anos, ou quase 100 anos de idade. É meados do ano 96 a 98 depois de Cristo. João está com quase 100 anos de idade. Ele é exilado na ilha de Patmos para fazer o que lá? Quebrar pedras, extrair pedras, blocos de pedras da rocha, lapidá-las, porque a ilha de Patmos ficava do outro lado do mar Egeu, distante da costa que banhava Jerusalém. Então ele está exilado nessa ilha com criminosos, com bandidos, porque aquela ilha era destinada a criminosos políticos que iriam para aquela ilha para ajudar a extrair pedras para a construção e fortalecimento do Império Romano, da cidade de Roma. João, com 100 anos de idade, está lá quebrando pedra junto com o bandido. Aí alguém, talvez o imperador teria concluído dizendo assim: acabamos com João. Por quê? Porque João é o pastor da igreja. João está pastoreando nesse momento a igreja na cidade de Éfeso, e automaticamente ele é o presidente de todas as igrejas primitivas. O imperador tenta de todas as formas calar essa voz, mandando ele para a ilha, e aí talvez ele teria concluído: acabamos com o pastor, prendemos o pastor. Se o pastor está preso, se a voz do pastor não é ouvida, as ovelhas vão se dispersar. Mal ele sabia que Jesus tinha um plano para João na ilha de Patmos. Qual era o plano? Revelar o Apocalipse. Aquilo que para o imperador era o fim, Jesus olha para João e diz: João, vou te levar para o céu e eu vou te mostrar umas coisas. Escreve aí o que você vê. Olha só o que está escrito em Apocalipse 1, versículo 9. 1 e 9. Façam essas pesquisas. Tem diversos livros que contam essa narrativa da prisão e do isolamento do apóstolo João para a ilha de Patmos. Veja aí o que está escrito em Apocalipse 1, 9. Vamos lá, pode ler. 1, 9. Eu, João, não
olha só, olha a profundidade desse texto. É João que está escrevendo. Eu, João, apóstolo, estou em aflição. Ele está querendo dizer aí que a companhia dele era a aflição, porque ele está na ilha de Patmos, isolado do continente, quebrando pedra. Ele tem como companhia a aflição. Só que ele conclui dizendo o seguinte: olha, eu tenho como companhia e como companheiro a aflição, mas eu estou aqui não por vontade própria, eu estou aqui por causa da palavra. Ou seja, ele está cumprindo o propósito, não porque ele quer, porque ele está comparando o ambiente que ele está na ilha de Patmos, tendo como companhia a aflição. E quem quer aqui ter como amigo a aflição aqui? Alguém queria ter como grande amigo a aflição? Não. Ele está em aflição, a única companhia dele é a aflição, mas ele está crendo em Deus, continua crente, mas ele está ali com um propósito, por causa da palavra. Enquanto o imperador acha que está carando a voz dele, ele está ali por causa da palavra, faz parte do processo. Sim, quase ninguém, viu? Quase ninguém. É verdade. Mas ele está ali por causa da palavra. E ali depois no decorrer, ele vai ver olhos como chama de fogo, cabelo branco como a neve. Ele vai ver Jesus ressuscitado em glória. E Jesus ressuscitado em glória vai começar a revelar para ele: olha, eu vou te revelar 7 mensagens, você vai entregar para 7 igrejas, você vai ver eu segurando os pastores com a minha mão direita, eu vou andar no meio dos 7 castiçais, que é a minha igreja. Olha, eu vou revelar a carta para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Olha, sobe no céu, eu vou te mostrar aqui como será a minha tribulação. Vai vir 4 cavaleiros, eu vou te revelar o conteúdo das 7 taças da ira, as 7 trombetas. Eu vou te revelar quem vai descer 2 testemunhas na terra, vai surgir um dragão com 7 cabeças, vai vir uma mulher grávida que eu vou te mostrar lá no deserto, eu vou te mostrar um novo céu, uma nova terra, e aí eu vou te mostrar como vai ser o juízo final. Moral da história: foi para a ilha por causa de um propósito. Então, esse João, ele depois que ele termina o propósito, ele volta para o continente, termina os seus dias como pastor da igreja primitiva. Então, João, ele não teve a mesma proeminência do apóstolo Pedro, mas ele teve um papel fundamental como líder da igreja. 2. O apóstolo Pedro foi um pregador que dominava a cena. Você já percebeu que Pedro sempre foi o falastrão do grupo? Jesus pergunta: o que os homens estão dizendo acerca do Filho do Homem? Aí ele bate no peito: eu ouvi dizer. Lá no Monte Tabor, quando Jesus está entrando em metamorfose com a glória, aí Pedro toma a palavra: façamos 3 cabanas. Jesus está discursando sobre a morte, aí Pedro diz: olha, o senhor não vai morrer, eu vou contigo. Pedro é sempre aquele que está tomando. Isso é uma característica importante, que em alguns casos precisa ser lapidados. Veja bem, se você der uma olhadinha para Pedro antes do Pentecoste, ele era um problemático, hein, gente? Na hora do sangue fervendo, quer cortar a cabeça, aí erra, corta a orelha, é aquele que fala, mas não cumpre, que promete: vou contigo até a morte. O galo vai cantar e você vai 3 vezes. Então, mas depois do Pentecoste, Jesus usou esse ímpeto de Pedro em prol da igreja. Você vai ver que quando estão acusando a igreja de estarem embriagados, olha, vocês beberam para estar assim, ele toma a palavra: epa, não é embriaguez não, isso é poder do Espírito Santo. E aí ele vai tomar frente da igreja. E, gente, importante dizer, e é digno de nota, que a igreja precisa de camaradas assim. A igreja precisa de alguém que está vendo o problema, que tome a frente. Isso aqui é tato. Você está no ambiente de culto, opa, viu o problema, resolve. Você está administrando a igreja,
A igreja precisa de uma figura como essa. Se João é o pastor pacato, o apóstolo Pedro é o pastor dinâmico. E você já percebeu que dentro de uma igreja sempre tem o dinâmico e o pacato? O dinâmico é aquele que tal, e o pacato é o calmo, racional, milimetricamente espiritual, domina a questão, mas tem aquele que é, a igreja precisa dos dois. Só pacatão demais aí não dá, né, gente? Como que seria o culto do pacato, hein? Jesus subiu a Jerusalém. E o dinâmico? É a metralhadora. Por isso que tem que ter os dois, tem que estar um pouquinho do pacatão e um pouquinho do dinâmico. Isso vale na questão administrativamente, questão de diácono. Gente, tem que ter essas figuras, não tem jeito. Então, Pedrão era o falastrão, e o falastrão aqui no sentido positivo, tá, gente? Outro líder é Estevão. Ainda que por um período curto, o Estevão era o pregador. Se você ler Atos capítulo 7, gente, leiam a pregação de Estevão. A pregação de Estevão tem teologia, tem dinamismo espiritual, tem virtude na pregação de Estevão, tem sabedoria, tem eloquência na pregação de Estevão. Olha que coisa interessante, esse também não pode faltar na igreja. Tem que ter o pacato, tem que ter o dinâmico, mas tem que ter o eloquente. O grande problema é você saber escolher, ou a igreja descobrir esses talentos. Tem que ter essas figuras. Então eu aconselho a vocês lerem, vocês leiam aí de casa também, Atos capítulo 7, a pregação de Estevão. Uma pregação fantástica de alguém que sabe dominar as escrituras. Outra questão, no ponto 5, a primeira dispersão. É digno de nota que a palavra dispersão lembra o que, gente? A palavra dispersão lembra o que? Lembra o que, gente? Fuga, disperso. Quem aqui já entrou no quarto escuro, quando acendeu a luz, as baratas saíram correndo? Vocês nunca passaram por isso? Bonitão. Bonitona? Nunca passou por isso? Mentira. É da hora uma chuva dessa? Quando você acende a luz, as baratas, ó. O mundo espiritual funciona da mesma forma, tá? Quando você acende a luz, ó. Dispersão. Dispersos. Vamos lá para Lucas 24, 49, mais uma vez. Lucas 24, 49. Pacatão não sou não. Eu não consigo. Muito parado eu não consigo não. Vamos lá. Acharam Lucas 24, 49? Nós já lemos esse texto, mas vale a pena relembrar o endereço do texto para guardar na sua memória. Quem pode ler? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, a cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai até. Esse ficai, vírgula, até, tem uma importância muito grande para a igreja primitiva, porque eles deveriam ficar em Jerusalém até receber a virtude, e depois eles deveriam, vamos lá, Atos 1:8, vamos lá, Atos 1:8, abra aí Atos 1:8, Atos 1:8, leia.
Ou seja, ficai até receber a virtude, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo: olha, eu vou derramar minha virtude, mas eu te convido para sair. Só que eles recebem a virtude e ficam concentrados em Jerusalém. Aí não dá, né? Ser cheio do Espírito Santo e ficar concentrado em Jerusalém não é ser cheio do Espírito Santo, é enchimento, é inchar. E a igreja não nasceu para ser inchada. Já viu quando você come, aí você tem que dar uma caminhadinha para fazer digestão, mas aí você come, fica sentado, vai dar uma má, que eu chamo de perseguição. Eles recebem a virtude e ficam em Jerusalém, aí vem, pum, mata Estevão, aí a igreja dispersa. Lembra? Acendeu a luz, a barata correu, dispersa. Essa primeira dispersão tem um papel fundamental, porque na próxima aula a gente vai começar a falar de Paulo, que vai se tornar o principal líder da igreja. Olha só, primeira dispersão. Com a morte de Estevão, o movimento cristão centralizado em Jerusalém foi disperso pela Judéia, e essa dispersão veio gerar vários trabalhos missionários, alguns dos quais são descritos em Atos 8. Se você pegar Atos capítulo 8, você vai ver Filipe pregando em Samaria e depois indo para o deserto evangelizar o etíope de Candace. Já leram na Bíblia? Quando Felipe está no deserto, ele encontra uma carruagem, em cima da carruagem tem um eunuco lendo o profeta Isaías. Felipe detecta que aquele eunuco não consegue entender o que ele está lendo, ele pergunta: entendes tu o que lês? Aí ele responde: como eu poderei entender se não tem ninguém para me explicar? Aí é quando Felipe sobe na carruagem e explica. Contra uma poça de água, para a carruagem, o eunuco é batizado. Diz a história paralela à Bíblia que esse eunuco, evangelizado por Filipe em Atos capítulo 8, ganhou todo o norte da África para Jesus. Às vezes a gente pensa que a semente lançada não germina e não produz. Se você pegar pelo exemplo de Filipe, continue lançando a semente, você não sabe o resultado dela lá na frente. A semente do Evangelho. Por isso que vale a pena insistir com aqueles que são alvos das nossas orações diárias. Continue insistindo, você não sabe o poder dessa semente. Apesar disso, acompanhe comigo aí na apostila, sem olhar para mim. Apesar disso, a igreja, fortemente caracterizada pelo judaísmo, conservava algumas observâncias da lei. Gente, quando você nasce e convive com algumas regras a vida toda, aí quando vem Deus e muda e faz você viver novas regras, é difícil você abrir mão daquelas antigas regras que você tinha. A mesma coisa a igreja primitiva, ela nasce em Atos capítulo 2, só que ela tem dificuldade de se desassociar da lei. Paulo vai dizer em Gálatas que o fim da lei é Cristo. Então, a partir daquele momento que a igreja nasce, começa o período da graça, e a graça, ela vai entrar em desacordo com a lei. Haja vista que a graça vem por causa da lei, e não a lei por causa da graça. Essa foi a maior luta de Paulo, fazer com que a igreja primitiva entendesse que para servir a Cristo, eu não preciso mais do ritual. Para seguir a Cristo eu preciso da fé. E aí começará a maior luta do apóstolo Paulo, que é desassociar o cristianismo do judaísmo. E aí iremos começar agora a falar sobre Paulo. No ponto B, temos o evangelho aos gentios. Primeiro, a pregação em Samaria. Dos 7 que foram nomeados para administrarem as necessidades das viúvas da igreja de Jerusalém, 2
dos 7 diáconos, tá? 2 se destacam. Na página 11, quem são eles? Estevão e Filipe. Por que eles se destacam dos 7 diáconos? Porque são pregadores. Por exemplo, Estevão se tornou um apologista. Gente, apologista. Apologista vem de apologia. E o que significaria apologia? Oi? Um defensor. Exatamente, um defensor. Quando o comentarista coloca aqui Estevão como apologista, ele está colocando Estevão como um defensor da fé diante da liderança religiosa. E haja vista que a pregação dele em Atos 7 foi tão eloquente que eles não puderam resistir à sabedoria de Estevão, range os dentes, porque essa é a única opção de quem não consegue ter a sabedoria que você tem, é ranger os dentes. Quando alguém não consegue fazer o que você faz, range os dentes. E a primeira coisa que faz é tacar pedra. Quando não consegue fazer o que você faz, taca o pedra. Fizeram com Estevão, mataram Estevão. Um apologista, né? Apologia vem de defensor. Quando alguém faz uma apologia, ele está defendendo aquilo que ele pensa ou a sua tese ou teoria. Tivemos aí uma grande polêmica, né, sobre a questão do BBB, né? A polêmica é que a Rede Globo exibiu essa semana os participantes, ou alguns deles, fumando um cigarro que teria sido maconha. E todos nós sabemos que a Rede Globo, nos seus bastidores, faz apologia às drogas, né? Faz apologia às drogas. E o interessante é que quantos cristãos... Gente, eu estava no meu prédio no dia em que aquela moça... Eu estava esperando falar. Eu estava esperando falar. Eu sabia o nome, tá? Foi colocada para fora da casa. Gente, daqui a pouco eu estou em casa lá tranquilo, um monte de fogo, um monte de gente gritando nos corredores. Quando eu fui, alguma gol do Corinthians? Não era gol do Corinthians porque Timão tá uma draga danada. Só para misericórdia. Tá, aí eu ia ser ilusão demais. Olhei assim, falei, meu Deus, é quase meia-noite. Falei, deve ser alguma procissão, alguém está fazendo procissão, né, com todo respeito ao santo católico, né, que tem uma igreja católica perto. Não, comemorando a saída da tal da Carol Conká. Eu falei, gente, aí quando você vai para a rede social, aí você pega o nome do irmãozinho, fazendo menção, eu fico assim, eu me pergunto, como que a gente perde tempo com isso? Não, nada contra, tá? Quem assiste, pelo amor de Deus, eu estou falando para você deixar de assistir, mas eu não consigo parar diante de uma coisa tão supérflua. Então, questão do Estevão, né, a gente está meio dinâmico, hoje está meio democrática a aula, a gente está falando meio genericamente falando, né? Falando sobre tudo aqui. Caramba, haja assunto, hein? Estevão, apologista, e quem é o outro? Felipe, que se tornou um evangelista. Bom, a história de Samaria. Quando o reino do norte, Israel, caiu perante os assírios em 722, muitos dos seus habitantes foram deportados para a Síria e substituídos por colonos de outras terras. Dessa mistura saíram afetados tanto o sangue como o culto judaico. No tempo de Esdras e Neemias, Samaria conservava uma soberania separada, que se tornou igual do povo escolhido, estabelecido da Judéia. A tensão era tão forte entre judeus e samaritanos, que os judeus tinham de viajar entre a Judéia e a Galiléia, evitavam a passagem por Samaria,
fazer a travessia pelo Rio Jordão, indo pelas estradas às margens orientais desse rio. Bom, essa história que eu acabei de ler, deixa eu resumir aqui. Para quem não sabe, né, tem uma matéria na teologia chamada de A História de Israel. Oxalá a gente possa colocar essa disciplina no nosso curso mais para frente. Na história de Israel nós iremos aprender, isso aqui é Israel, tá, gente? Que após a subida do filho de Salomão, Roboão, ao governo, o reino se dividiu, norte e sul. No reino do norte, foram levadas 10 tribos. 10 tribos das 12 seguiram para o reino do norte, e 2 no reino do sul. Dentre elas, a mais importante, a tribo de Judá, que é daqui do reino do sul, que vai dar origem à linhagem do Messias. No reino do norte, não tinha templo, não tinha local para o culto. Por quê? Porque o templo, local do culto, os altares para adorar a Deus, era no reino do sul. E Jeroboão, que foi que provocou a divisão, quem provocou a divisão foi Roboão, mas Jeroboão tomou a partida, ou a iniciativa, de levar com ele 10 tribos para a parte do norte, para que os que estavam com ele na parte do norte, no período das festas, no período dos cultos, não descesse para o sul. O que ele faz? Ele constrói 2 altares no reino do norte, contrata supostos sacerdotes para ensinar o povo do norte a adorar a Deus, só que essa adoração é misturada com Baal, e dessa mistura de religião, isso vai fazer com os judeus da parte do sul se separarem dos da parte do norte. Os do sul acusam os do norte de não adorarem genuinamente Deus, porque mistura adoração com Baal, e os do sul mantêm a sua adoração única a Deus, só que por causa da idolatria, no ano 722 a.C., a Assíria invade o reino do norte e leva o povo cativo para a Síria, deixa alguns remanescentes, e como o reino da Assíria é um reino vassalo e tinha como por costume todas as nações que eles conquistavam, eles retiravam a nação daquele país, deixavam um remanescente e traziam cativos pessoas de outro país, de outro idioma, e fazia com que habitasse aquele local, misturava-se com aquelas pessoas. E qual era o intuito da Assíria? Fazer com que as pessoas perdessem a sua identidade, fazer com que as pessoas perdessem o idioma, ou seja, toda a cultura do país era modificada. E os da parte do norte, os remanescentes, que conviveram com pessoas vindas de outros países, que foram colocados em Israel pela Assíria em 722, começaram a misturar-se com os remanescentes, e aí eles perderam a identidade, e eles foram, ou passaram a se chamar samaritanos. Por que samaritanos? Porque a capital do norte, Samaria, capital do sul, Judá. Então judeus e samaritanos passaram a ter problemas religiosos, étnicos e políticos por causa da mistura, e isso vem durando quase 1000 anos depois. 1000 anos depois, há um texto em João capítulo 4, versículo 4, que diz assim: era necessário ele passar por Samaria. Por que era necessário passar em Samaria? Porque veja bem, só para nós entendermos essa questão histórica aqui desse momento, quem estava na Galileia e queria ir para a Judéia, tinha no meio Samaria. Olha só, como os judeus
samaritanos não se comunicam, têm problemas, diferenças políticas, étnicas e religiosas, os judeus dizem que os samaritanos não são puros na sua essência, no seu culto, na sua adoração, então eles procuram o isolamento do outro. Então, quem está na Judéia e quer ir para a Galiléia, evita passar por Samaria, então faz a volta. Quem está na Galiléia e quer ir para a Judéia, dá a volta. E essa viagem a pé, dura 6 dias. Mas quem está na Galiléia e quer ir para a Judéia, ou na Judéia e quer ir para a Galiléia e quer ganhar tempo, atravessa Samaria, que são 3 dias de viagem. Agora, se você pegar João 4,4, o texto vai dizer: era necessário Jesus passar por... E por que era necessário ele passar por Samaria? Por 2 razões. Primeiro, para resolver um problema antigo. Qual era o problema antigo? O problema de relacionamento entre judeus e samaritanos. Com quem? Com a mulher samaritana. Porque Jesus, quando trata com a mulher samaritana, é a samaritana que vai até os judeus falar que encontrou o Messias prometido. E os samaritanos se convertem a Jesus Cristo. Ou seja, a divisão caiu por terra, porque tanto judeus e samaritanos agora falam a mesma língua. Qual que é a mesma língua? A graça, a fé. Então a barreira, por que era necessário passar por Samaria? Para resolver o problema antigo. Porque todas as pendências precisam ser resolvidas. Exatamente. Por quê? Para o Evangelho ganhar, problemas antigos têm que ser resolvidos. Deus não deixa passar nada que ficou para trás. Vai chegar uma hora que ele vai precisar passar Samaria para resolver o problema interno de relacionamento. E por que ele passa por Samaria? A segunda razão: ele tem pressa. Ele quer resolver um problema antigo e ele tem pressa para isso. Por isso era necessário passar por Samaria. E dentro aqui da matéria, dentro dessa questão interessante, todo esse conteúdo que nós falamos, esse conteúdo histórico, revela que quando a igreja rompe as fronteiras de Jerusalém, para onde que eles vão? Samaria. O primeiro local fora de Israel, ou fora da fronteira dos judeus, é Samaria. Por quê? Samaria fica dentro de Israel, mas está dividido por uma linha chamada de problemas de relacionamentos. Por quê? Para o Evangelho sair fora literalmente de Israel, problemas internos precisam ser resolvidos. Por quê? Não adianta pregar o Evangelho fora de Israel se o problema dentro de Israel continua. Primeiro, a pregação para dentro de Israel. Até porque samaritanos também têm o mesmo sangue. Se é que você me entende. Depois, fora de Israel. Ao encerrado.